Boa noite mais uma vez, irmãos. Quero vos saudar novamente com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de começarmos a ministrar a palavra nessa noite, quero vos lembrar do nosso 5º simpósio em defesa da fé, que estará sendo realizado próximas semanas, dias 4 e 5 de fevereiro. É um convite à abertura da nossa Escola Bíblica 2023, onde grandes homens estarão aqui ministrando ensinamentos da Palavra do Senhor. E você não pode perder de forma nenhuma. Venha, faça sua inscrição, procure durante toda a semana a Secretaria da Igreja. A inscrição vai custar apenas R$20, é um valor simbólico para que a gente possa custear a vinda de todos esses homens que aqui estarão trazendo os ensinamentos da palavra do Senhor. Então, não perca de forma nenhuma, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler todos os 13 versículos. Todos acharam? Antes de lermos, nós queremos saber quem são aquelas pessoas que nos visitam. Você pode dar um sinal com a sua mão. Ali. Aqui no meio tem alguém ali, na galeria. Como é que a igreja diz a esses amados visitantes? Volte sempre, sintam-se à vontade em nome de Jesus para adorar esse Deus maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exobedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque eu agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém,
O maior destes é o amor. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por usar homens, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo, para instruir o teu povo, Senhor, para ensinar as coisas concernentes ao teu reino. E esta palavra chega aos nossos corações nessa noite, com o mesmo intuito, Senhor, de abrir os nossos olhos, de trazer aos nossos corações ensinos poderosos, ó Deus, que edificam a tua igreja. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa ter total liberdade para usar as nossas vidas e falar aos nossos corações. Esvazia de nós mesmos e nos fortalece, nos preenche com a tua palavra, para a glória do teu santo nome, nós te oramos. Amém. Nessa noite nós queremos pensar com os irmãos, mediante esse texto qual nós lemos, sobre o amor, dom supremo. O amor, dom supremo, dom superior, o maior de todos os dons. Um dom sobre todos os outros dons, demonstrado através da vida do próprio Cristo. Um dom, o qual todos nós como igreja precisamos a cada dia buscar do Senhor para vivermos. Para vivermos, porque se faz necessário que aqueles que dizem que amam, em especial que dizem que amam a Deus, esses possam verdadeiramente demonstrar esse amor com atitudes. A igreja de Corinto, apesar de nova, essa igreja, quando Paulo vem escrever a sua primeira carta a eles, ela tinha 3 anos de fundada, de organizada. Era uma igreja nova, recente. Nós hoje temos 23 anos como igreja, aqui neste bairro. Já somos uma igreja jovem. A igreja de Corinto era uma igreja ainda criança. Era uma igreja criança, por isso que Paulo vem fazer essa citação de pensamentos, de entendimentos, de como menino. E instruir-nos a crescer e a se tornar adultos. Mas essa igreja, ela era uma igreja, apesar de nova, era uma igreja poderosa. Era uma igreja poderosa. Paulo, no capítulo 1, os irmãos podem abrir em suas Bíblias, no capítulo 1 desta carta, nos versos 4 e 6, Paulo ele começa escrevendo para eles, fazendo com que eles possam entender o poder o qual fazia parte do seu convívio. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então Paulo aqui está trazendo com suas palavras e com muita sabedoria ensinamentos, lembranças para que aquela igreja pudesse atentar sobre como é que eles estavam se comportando. E ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Paulo está fazendo com que eles possam lembrar do quão grande ações Deus fazia entre eles e através deles, seja na igreja ou na comunidade. A igreja era uma referência. A igreja de Corinto, ela era rica em conhecimento da palavra e em dons.
uma igreja relevante e poderosa, pelo fato de valorizar esses dois princípios fundamentais para o crescimento espiritual, que é o conhecimento da palavra e os dons. Isso é algo, contextualizando para os nossos dias, como eu iniciei este momento, nesta noite, é algo que a nossa igreja tem muito que agradecer a Deus, porque toda a liderança da igreja, em todo o tempo, ela tem prezado pela exposição do conhecimento, pela descoberta de dons. Eu sou muito privilegiado por já estar aqui na nossa igreja há vai fazer 22 anos que eu faço parte dessa igreja. E eu sou muito feliz porque eu acompanhei toda essa história e posso falar com autoridade de conhecimento de que aqueles que foram do meu tempo até os dias de hoje, ou de algum tempo atrás, se por algum motivo vieram a se desviar, a voltar para o mundo, eu digo com toda a segurança e autoridade, foi por falta de conhecimento. Mas essa falta de conhecimento não foi sobre a culpa da igreja, do pastor e da liderança, não. Foi por falta de querer conhecer o Senhor, as suas escrituras. Foi por falta de querer descobrir, através dos ensinamentos, os dons, os talentos. Foi por falta de querer conhecer e se dedicar à obra do Senhor. Foi por isso que essas pessoas se desviaram e estão perdidas pelos caminhos, muitas delas. E Paulo, ele está aqui agora, cuidando de uma igreja a qual ele pagou um alto preço para pregar o evangelho, para ensinar, batizar, organizar. Ele já estava em outra cidade, mas sempre era aquele que recebia as informações e, vamos dizer assim, receitava o conteúdo necessário para corrigir as enfermidades. E aí ele começa com um carinho imenso, dizendo: lembrem-se dos grandes feitos que Deus fez e faz entre vós. Lembrem-se. Nós temos um grande problema, né? Na nossa mente, que é o esquecimento. Como nós esquecemos dos grandes feitos de Deus sobre nossas vidas. Historicamente, o povo de Deus ele é tomado por estes esquecimentos. E isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Por isso que, quando Deus ele chama Moisés, que está ali para derramar a última praga, ele chama Moisés e começa a instruir para dizer ao povo: diga ao povo que não esqueçam do que eu estou fazendo para libertá-los do Egito. Diga ao povo que comentem, que digam a seus filhos, seus netos, bisnetos e todas as gerações futuras. Diga ao povo o que eu fiz. E o povo esquece. E o povo cai. E o povo sofre. Mas Deus nunca desistiu do seu povo. Nunca desistiu desse povo maravilhoso. Paulo ele estava aqui preocupado em que eles pudessem relembrar desses grandes feitos, porque eles, a igreja, eles eram conhecedores das escrituras, dos dons, e eles precisavam se posicionar agora como cristãos autênticos. Nós precisamos nos posicionar como cristãos autênticos. Jesus ele ensinava aos seus discípulos, e ele também se preocupava com isso, para que eles tivessem consciência sobre o conteúdo o qual eles estavam recebendo. Do livro de Lucas, capítulo 2, verso 48, o final do versículo,
Jesus vem dizer para os seus discípulos: mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esta palavra, ela não é uma palavra para amedrontar a igreja, mas para demonstrar que ter uma vida com Deus implica em ser compromissado com o reino de Deus. A igreja de Coríntios, ela não podia, de forma nenhuma, após receber tanta graça de Deus, se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou crises, e profanar o Evangelho, o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é na frente da igreja, é nos umbrais da igreja que está exposto, não o nome de Messias, de João, de José, de Paulo, não é. O nome que está nos umbrais da igreja, aos olhos de toda a comunidade, é o nome de Jesus. E quando erramos, por falta de conhecimento, por falta de vigiar, é o nome de Jesus que está sendo colocado em jogo, em questão. Porque a primeira coisa que o mundo diz, ou aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, eles dizem: e aquilo ali não é o crentão, não é assim? Aquilo ali não é crente? Ele não diz que é crente? Então, nós precisamos termos cuidado, assim como a igreja de Coríntios precisava ter cuidado com o conhecimento o qual Deus tinha derramado sobre suas vidas, porque enquanto mais conhecemos, mais temos responsabilidade. Não podemos dizer que somos cristãos e não termos compromisso com Ele ou com Cristo. Quando verdadeiramente conhecemos a Jesus, nós nos alegramos todos os dias em usar os dons dados pelo Espírito Santo para o engrandecimento dEle. Ainda tem pessoas que não querem fazer nada. Ainda tem pessoas que dizem que não sabem o que fazer, que não tem dom, que não tem talento. Ainda tem pessoas que através dos anos continuam dentro das igrejas, e aí eu não me refiro à nossa igreja, né, em particular, mas a todas as igrejas que se dizem cristãs. Ainda tem pessoas tomando o leitinho, não querem se envolver com nada, não querem conhecer, não querem dedicar a sua vida. A igreja de Corinto, ela não estava envolvida neste momento em propagar o Evangelho. A igreja de Corinto, neste momento, estava vivendo um conflito que precisava ser sanado. Conflitos criados internos, por interpretações, por doutrinas criadas pelo próprio homem. Então, Paulo precisava ajudá-los a resolver isso. Então, Paulo, ele instrui através dessa carta a esses, para que eles pudessem abrir aos olhos. Vamos ver o texto, capítulo 13, versos do 1 ao 2. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e as dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nesses 2 versos, Paulo ele fala sobre 4 dons. E eu quero chamar a sua atenção para verificar 2 dons específicos e falar um pouco sobre eles. Paulo ele fala sobre o dom de línguas, o dom de profecias, ciência e fé. São dons. Talvez propositalmente ou não, Paulo ele coloca esta ordem: línguas, profecias, ciências e fé. Por quê? Porque naquele momento, dentro da igreja de Coríntios, uma das crises era os dons específicos de línguas e profecias. E talvez nos nossos dias, uma das grandes dificuldades ainda seja essa. Dentro de muitas igrejas por aí. Entender esses dons. Dons de línguas e dons de profecias. Porque dentro daquela igreja, acreditava-se que para se ter o Espírito Santo, eles teriam que falar em línguas. Para se ter o Espírito Santo, acreditava-se que eles teriam que falar em línguas. E aí foi criado um grande embate. É assim, não é? É uma confusão estabelecida. E agora, a quem nós vamos recorrer? Como é que o nome de Jesus vai ser glorificado nisso? E aí, Paulo escreve para tentar ajudar com que eles possam sanar esse problema. E interessante é que o falar em língua, para eles, não era simplesmente a identificação de um dom ou um dom. Não, falar em língua para eles era a definição de um cristão. Tinha que falar em língua. Tinha que falar em língua. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Tem alguém aqui que tem dúvida quanto a isso ainda? Não. Não levanta a mão não. Venha para a escola bíblica. Venha para a escola bíblica. Tá certo? Na escola bíblica, no culto de doutrina, você vai entender bem direitinho sobre qual a diferença do dom de falar em língua e de você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá certo? Então, falar em línguas para eles era a autenticidade que definia o crente. Se não falasse língua, não era batizado pelo Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo, nem tampouco tinha a oportunidade de dirigir, de pregar, de ensinar. Em nossos dias ainda acontece, em algumas denominações por aí, ações parecidas, para que a pessoa ela tenha certa posição de liderança, ela tem que falar em língua, como se ela tivesse que fazer um curso para falar em línguas, quando a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem dá os dons. E Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer. E agora? Como fica essa confusão? Então, era esta confusão inicial que os crentes em Coríntios estavam questionando, embatendo entre eles. Embatendo e criando grandes dificuldades. Em nossos dias não é diferente.
Algumas denominações por aí ainda estão entendendo dessa forma. Mas então, pastor, como sanar este problema? Como sanar este problema? O que é que Paulo ele diz? Vamos ver aqui. Ele diz assim, no final dos 2 versículos: se não tiver amor, de nada serve. Se não tiver amor, se o amor não for superior, de nada serve. O outro dom, o qual Paulo faz a citação nesses versos, é o dom de profecia. A Bíblia ela nos mostra muitos homens levantados por Deus, levantados por Deus para falar ao povo sobre aquilo que Deus mandava. Deus falava ao homem, escolhido por Deus, claro, e o homem transmitia para o povo de Deus. Foi assim, por exemplo, com Noé. Quando Deus enxergou que toda a raça humana havia se corrompido, Deus olhou e viu algo diferente em Noé. E aí ele chegou para Noé e falou com Noé. Instruiu o que Noé deveria fazer. E Noé então instruiu quem? Sua família. Noé disse tudo à sua família o que Deus tinha dito a ele. E eles prepararam tudo da forma que Deus mandou. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que toda a raça humana foi, com exceção de Noé e sua família, foi destruída. Outro exemplo, Moisés. Deus, ele fala a Moisés para tirar o povo de onde? Do Egito. Então, o que é que Moisés é? Moisés é um profeta. Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo aquilo que ainda não estava revelado. E Moisés orienta o povo sobre tudo o que deveriam fazer. E o que é que acontece? Deus tira o povo do Egito. Mais na frente, anos distantes, Deus agora levanta um homem chamado Isaías. Aquele povo escolhido já estava passando por diversos cativeiros, sofrendo bastante, por esquecer dos ensinamentos de Deus, por dar as costas para a vontade de Deus. Então Deus agora levanta Isaías e faz Isaías a sua boca, profeta de Deus. E Isaías chega diante do povo e agora anuncia que para a cura, a salvação de todos que viveriam aquele momento ou futuramente, Deus mandaria o seu filho, o Messias, o prometido, para resgatar o seu povo. O que é que acontece? O Messias vem. Quando Jesus ele diz aos seus discípulos que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele está profetizando, ele está sendo boca de Deus. O que é que acontece? Jesus morre e ressuscita. Então, o que acontecia na igreja de Corinto e acontece ainda em muitas igrejas hoje em dia, são pessoas que querem usar da prerrogativa, deste título, dessa colocação de profeta, e de quererem profetizar coisas que não hoje em nossos dias estão escritas nas escrituras sagradas. E eu digo para você, tenha cuidado. Tenha muito
Cuidado, porque é aquilo que se faz necessário da parte de Deus para nós, como seres humanos, alcançarmos a graça e a salvação em Cristo Jesus, já está revelado. Já está revelado. Nós temos que ter muito cuidado. Porque tem igrejas abarrotadas por aí, onde homens estão nos palanques, profetizando cura, libertação, profetizando prosperidade, coisas materiais, e as pessoas estão indo em busca disso, desesperadamente buscando isto. E estão deixando de buscar a Jesus Cristo de Nazaré. Quando estávamos morando em Guarabira, passamos ali 8 anos morando em Guarabira, quase 10 anos. Tinha uma igreja lá que fazia esses movimentos. E nesta igreja tinha uma certa irmã que já estava numa certa idade e até então esperava, ansiosamente um namorado para noivar e casar. Muito queria isso. E aí certo dia, em um culto, ela recebeu uma profecia. E esta profecia estava dizendo que em tal data Deus vai mandar o seu noivo e você vai casar naquela data. E o que foi que aconteceu? Aquela irmã, ela tomou posse, era a necessidade, era o que ela mais queria. Tomou de posse. Preparou tudo, buffet, organizou a igreja, festa, vestido de noiva, tudo, preparou a igreja. Não é história, tá certo? Da carochinha não. Quem quiser, eu levo para conhecer a realidade. E aí, a irmã foi para a igreja, naquele dia, sobre aquela profecia. Chegou na igreja. E quem atrasa não é a noiva, não? Não é assim? O normal não é a noiva atrasar? Ah, meus irmãos, aquela noiva esperou. Esperou. E esperou. E se desesperou. Porque viu não acontecer aquilo que aquela suposta profecia chegou aos seus ouvidos. Não tenho notícia dessa moça nos dias atuais, mas eu sei que a igreja, ela foi espalhada. A igreja foi praticamente destruída. Muitos irmãos estão perdidos até os dias atuais. Então, este dom de profecia, assim como o de língua e outros, nós temos que ter muito cuidado. Em especial, olhem os fundamentos, prestem atenção se naquilo que está sendo ministrado ou profetizado está baseado nas Escrituras. Conheça a vida do profeta. Hoje para Deus não é mais necessário falar aos ouvidos de homens coisas obscuras. Não é necessário. Já está tudo aqui às claras. Tudo o que vai acontecer. Hoje é necessário que o profeta de Deus possa conhecer as Escrituras Sagradas e transmiti-la ao homem perdido. Porque as Escrituras Sagradas, assim nós cremos, ela é o próprio
Deus falando aos nossos corações. Amém? Como sanar o problema com o dom da profecia? Entendendo que o dom do amor é superior. No verso 3, Paulo agora vai continuar a tratar com a igreja, e ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Certamente dentro da igreja de Corinto, assim como Paulo faz a citação inicial sobre o poder, sobre a riqueza, muitos irmãos eram bem financeiramente, tinham posses, afinal a igreja estava dentro de uma cidade rica, próspera. Então irmãos e a igreja tinham boas condições. E Paulo aqui ele faz a identificação de algo que poderia fazer parte da crise daquela igreja, e algo muito perigoso, que é o amor ao dinheiro. Pessoas que talvez pudessem ter uma boa condição financeira superior a muitos outros irmãos, pensavam ter moradas diferentes, privilégios no reino de Deus. Tem igreja em nossos dias que faz isso, que dá privilégios àqueles que têm um dízimo maior. Eu respondo: tem sim. Não é o caso da nossa igreja. Mas tem igrejas por aí que identificam, alguns irmãos que financeiramente têm uma melhor condição, e sai concedendo alguns privilégios, ou algumas lideranças, ou algumas colocações em cadeiras, plataforma, alguns brochezinhos de ouro, pingentes, enfim. Fazendo com que essas pessoas talvez possam pensar que nas moradas as quais o Senhor Jesus ele foi preparar, por causa da condição financeira aqui nesta terra, estas pessoas, elas teriam ou têm uma morada diferente, um quarto com ar-condicionado, enquanto alguns vão sofrer no ventilador, algo parecido. Não, de forma nenhuma. A igreja, ela foi chamada independente de cor, raça, tribo, nem tampouco condições. Ela foi chamada para a salvação em Cristo Jesus, que já pagou o preço. Tá certo? Cristo já pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Tá certo? Então, quando você for entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faça como diz Paulo: entregue com alegria em seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria, não preocupando-se com posição ou com condições ou com o que virá futuramente de benefício sobre a sua vida espiritual. Não se preocupe onde você vai sentar na igreja, se aqui na frente ou ali atrás. Se preocupe em ser visto por Jesus Cristo de Nazaré. Paulo ele fala sobre, ou ele faz a citação sobre esta possível crise financeira. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele diz assim: olha, porque aonde está o teu tesouro, aí está também o
teu coração. Se os nossos corações estão voltados a se preocupar com essas questões de promoção de posição dentro da igreja, por ordem financeira ou de conhecimento intelectual, o nosso coração está voltado e plantado ao curso deste mundo. E deste mundo, nós não levaremos nada. Independente da condição financeira de cada um de nós, Jesus nos chama a termos nossos corações ligados ao reino, não às riquezas. Porque aqui chegamos nu. Alguém aqui chegou ao mundo vestido com fraldas de ouro? Não, né? Teve alguém aqui? Já chegou ali vestido com uma fralda de ouro, um brochezinho de ouro? Já saiu de dentro de mamãe ali? Não, né? Eu acredito que não. Pois é. Do jeito ao qual nós chegamos, nós vamos partir. Não trouxemos nada e não vamos levar nada, de forma nenhuma. Então é dessa forma. Em outro momento, Jesus ele tem um encontro com um jovem, o qual ele é citado como jovem rico. Prestem bem atenção. Que esse jovem ele vai fazer a citação ao qual a igreja de Coríntios, ela tinha, que era o conhecimento. Ele chega para Jesus, no capítulo 19 de Mateus, e ele pergunta: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para ser perfeito, para adquirir a salvação? Eu já sou rico, eu tenho dinheiro suficiente, eu posso comprar e pagar o que eu quiser. Aí Jesus diz assim: olha, faz o seguinte, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, divide com os pobres e terás tesouros nos céus. Depois, vem e segue-me. Depois vem e segue-me. Jesus, ele sabia com toda segurança onde estava o coração daquele jovem. Paulo sabia com toda segurança aonde estava o coração daquele povo que conhecia as Escrituras Sagradas, mas que estava deixando o dinheiro, o poder, tomar a posição de Jesus. E isto é um perigo. Não podemos deixar de forma nenhuma que nosso status financeiro nos promova. É muito bom sermos reconhecidos pelo aquilo que nós batalhamos todos os dias como um profissional perfeito. Mas no meio da igreja, todos somos irmãos. Todos somos o mesmo corpo. Deus, ele conhece o mais profundo das nossas almas, assim como conhecia a intenção do coração daquele jovem, assim como conhecia a intenção do coração dos crentes em Coríntios. Então, não deixe de forma nenhuma com que a sua mão esquerda enxergue o que está fazendo a sua direita. Se você pode, faça de coração, com alegria. Porque por mais que sejamos bem-sucedidos e dividamos com os necessitados, se não for por amor, de nada vai servir. Se não for por amor, de nada vai servir. Por quê? Porque o amor é superior. O amor é superior. Caminhando para o fim aqui nos versos 4 e 8.
Paulo, ele diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se exobedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E esta colocação a qual Paulo aqui está citando não está referindo-se a o amor conjugal de mulher e marido, não. Ele está falando sobre o amor, certo? O amor, o qual nós nos preocupamos em cuidar uns dos outros, assim como Deus cuida de nós. O amor, o qual a igreja primitiva, lá no livro de Atos, ela vivia. A Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 2, como era que a igreja vivia. Muitos tinham, assim como alguns aqui de Coríntios. Só um minutinho, irmãos, licença. Muitos ali na igreja primitiva tinham posses e tinham bens. Mas o que reinava sobre suas vidas, sobre seus corações, era o amor. Era o amor. Porque a Bíblia diz que eles tinham em comum a busca por Deus, a comunhão, o conhecimento e as orações. O que era incomum eram as posses. Porém, aqueles que tinham, vendiam tudo. Vendiam tudo. E depositavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos pudessem dividir segundo a necessidade de cada um. O que é que reinava? O amor. O amor reinava sobre eles. Então, Paulo aqui, nestes versículos do 4 ao 8, ele está falando sobre paciência e bondade inicial, que são duas virtudes colocadas dentro de nós, pelo próprio Deus. São virtudes adquiridas, não com dinheiro, mas adquiridas pela ação de Deus sobre nossas vidas. Se você ainda é aquele irmão ou irmã que, por algum motivo, de repente explode e deixa a ira muitas vezes tomar espaço em alguns momentos, olha o que é que Paulo está dizendo aqui. O amor é paciente. Tem alguma mulher aqui que vem dizer assim: Deus me dá paciência? Tem? Levanta a mão aí para me ver. Me dá paciência. Como eu escuto isso. Senhor, me dá paciência. Paciência para isso, para aquilo. Para esse menino, para essas atitudes, para isso. Dá-me paciência. Você está pedindo paciência? Como é que você vai adquirir paciência? Como é que você vai descobrir que essa virtude estará dentro de você? Me diga. Sendo colocado em situações adversas. Aí você vai continuar pedindo por quanto tempo? Abra o olho, irmãos, irmãs. Abra o olho. Você está pedindo, Deus está lhe concedendo as situações que provocam isso, dentro de você, e você não está enxergando que Deus está lhe dando. Por quê? Porque você está deixando o sentimento que desagrada por tal situação lhe impedir de enxergar.
E nós adquirimos e enxergamos isso, essa paciência, quando nós temos o amor de Deus dentro dos nossos corações. O amor é paciente. Paulo continua falando sobre a bondade, mas ainda fala sobre ciúmes. Não podemos deixar este sentimento nos impedir de fazermos a obra do Senhor. Quando olhamos para a vida de alguns irmãos, isso referindo-se à igreja, alguns irmãos que muitas vezes se destacam e estão, sobre a liderança, ou às vezes fazendo algumas participações aqui, constantemente na casa do Senhor, se envolvendo na obra do Senhor. Talvez alguns deixam-se levar por este sentimento chamado ciúme, ou ciúmes. E sabe por quê? Porque você continua sentado. O irmão chegou ontem na igreja e já está ali na frente. O irmão chegou ontem na igreja, já é o líder do Ministério A, do Ministério B. O irmão chegou ontem na igreja, já está ali na recepção. Você observa tudo isso e não aprendeu a lidar com isso ainda. Isso chama-se sentimentos de, muitas vezes, ciúmes. Mas isso é você que está criando dentro de você. Porque você não deixou ainda o dom supremo, o amor, dominar a sua vida. Quando isso acontecer, você vai ter toda a alegria e segurança para dizer, como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo para a glória do nome do Senhor. O irmão chegou ontem e está ali na frente, glória a Deus, mais um servo. E eu vou atrás, e eu vou fazer, e eu vou buscar, e eu vou me envolver, e eu vou querer glorificar o nome do Senhor Jesus, não para aparecer, mas para diminuir e Cristo crescer. Então vigie. A igreja de Coríntios estava enciumada de alguns irmãos que tinham certos dons. E isso é parte de crises perigosas. Paulo continua ainda nesses versos e ele fala sobre nossos interesses. Não procure os seus interesses. Tudo o que fazemos nessa vida é em prol de nós mesmos, não é assim? É. E aí eu estou deixando, a igreja de lado. Tudo o que fazemos em nossa vida é em prol dos nossos interesses. Se acordamos todos os dias naquela hora, bem cedinho para trabalhar, é por quê? Porque você quer batalhar pelo pão sobre a sua casa, quer ter as condições necessárias para você, seu filho, enfim, para os nossos próprios interesses. É sim. Se estudamos muito, é porque queremos alcançar os nossos interesses, queremos ser graduados, queremos alcançar os sonhos muitas vezes de papai, de mamãe, de vovô, em ser uma pessoa formada. Então, buscamos os nossos próprios interesses no reino de César. Na igreja do Senhor, não. Olha o dedinho. Na igreja do Senhor, nós buscamos os interesses de quem? De Deus. Aí pergunto para você mesmo: qual é o interesse de Deus para a sua vida? Você já perguntou? Qual é o interesse de Deus para a minha vida? Se coloque-se diante do espelho, converse com você. Qual é o interesse de Deus para a minha vida?
E Ele vai lhe responder. A igreja de Atos, ela vivia o contrário, assim como eu já falei. Eles viviam buscando o interesse de todos na ação do compartilhar, do ajudar, de que todos pudessem estar bem, fisicamente alimentados e espiritualmente também, para fazer a vontade de Deus, que é o ir e pregar a palavra do Senhor. Outra colocação que Paulo ele faz aqui é sobre injustiça. A justiça e a verdade não devem ser uma cobrança da lei para as nossas vidas. A justiça e a verdade não devem ser cobranças da lei, ou seja, nós esperamos ser cobrados pela lei que rege a nossa Constituição para nos posicionar como pessoas que buscam serem justas e verdadeiras. Nós devemos buscar a cada dia a justiça e a verdade, porque nós entendemos que Cristo nos libertou, nos deu nova vida, e Ele próprio, Ele diz que Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, nós devemos proceder como tal. O amor é o dom supremo porque jamais acaba. E jamais nos escraviza das coisas desse mundo. E sempre nos fará sobressair sobre qualquer sofrimento através da fé em Cristo Jesus. Então, meus queridos, eu não sei como você tem buscado e entendido sobre os dons de Deus para a sua vida. Não sei. Mas uma coisa eu lhe digo, você precisa buscar. Você precisa buscar através do conhecimento da palavra, da sua oração. Você precisa buscar. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem distribui, o que é que o Espírito Santo está esperando? Que você o busque. Que você busque o conhecimento e o crescimento na palavra e na vontade de Deus. E aí, o Espírito Santo lhe munirá do dom o qual agrada a Ele, para engrandecimento da obra do Senhor. Mas saiba que antes de qualquer outro dom que talvez você possa olhar em alguns irmãos, admirar e talvez você queira ter, antes de qualquer um desses outros, peça a Deus para que Ele coloque no seu coração o dom do amor. Porque se não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Não adianta você conhecer as Escrituras, você expor as Escrituras, se não tiver amor, ela não vai ficar em nada na vida dos ouvintes. Não adianta você vender tudo o que você tem, distribuir e dar aos pobres, se não for com amor, não vai servir de nada. Porque o que marca as pessoas, as quais de repente você pode ajudar, não é simplesmente a ajuda que chegou, mas o amor da forma qual você se dispõe a ajudar. Isso é o que marca a vida das pessoas. E é em Cristo Jesus que nós enxergamos o dom supremo, o amor.
aquele que não poupou a sua própria vida, antes, como diz a palavra, assim se entregou por amor. Ele não se deixou levar, ou não se posicionou à frente de multidões para bater no peito e dizer: ah, eu curo, eu liberto, eu falo em línguas. Ele não fez isso, mas ele fez todas as coisas. Curou, ressuscitou, supriu fome, ensinou e se entregou naquela cruz, porque nele reinava o dom supremo, o amor. Feche seus olhos. E é isso que nós desejamos para a sua vida, que você possa viver esse amor, que você possa desfrutar desse amor todos os dias, porque foi por isso que Cristo fez aquele sacrifício na cruz. E aí eu quero perguntar a você que ouviu esta palavra nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e ouviu Ele falar ao seu coração nessa noite, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria convidar você a dar um sinal com a sua mão e dizer assim: agora eu quero, a partir de hoje, buscar a viver este amor e sobre a dependência dEle. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar nessa noite? Ouviu Deus falar ao seu coração sobre o seu amor, sobre os seus cuidados para com você, quer voltar aos caminhos? Dê um sinal com a sua mão. Não havendo, nós não vamos insistir. Nós louvamos a Deus, queremos agradecer por nos dar a graça e o privilégio de passarmos este momento na presença dEle, em comunhão com os irmãos, adorando o único e verdadeiro Deus. Por favor, se coloque em pé em nome de Jesus, para que possamos orar, encerrando o culto desta noite. Você possa nesse momento fechar seus olhos, curvar sua cabeça, apresentar a sua vida, a sua família diante do Senhor, apresentar a semana que se inicia e pedindo a Ele para guiar os seus passos e lhe ajudar em tudo, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos pelo teu amor sobre nossas vidas. Tua palavra diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o teu amor, certamente nós aqui não estaríamos. Estávamos ainda neste mundo perdido. Mas o teu amor nos alcançou através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, de homens e mulheres que foram levantados através, ó Deus, dos dias para pregar sobre o teu reino. Por isso, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus amado, pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Agora, Deus, em nome de Jesus, nos conduz de volta aos nossos lares em paz. Nos livra de todo mal e nos dá uma semana em Tua presença de paz. Uma semana, Deus, de vitórias segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja, ó Deus, à frente de todas aquelas, ó Deus, necessidades do Teu povo. Seja porta de emprego, sejam, Deus, saúde. Sejam, Deus, as escolas que estão voltando, Senhor, dai aos Teus filhos toda disposição e sabedoria para buscarem o conhecimento, e que nenhum mal venha sobre eles, que eles possam sair e retornar para os seus lares em paz, guardados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus maravilhoso. Visita cada família, Deus, que aqui está, com Tuas bênçãos de paz, de saúde, de amor e de prosperidade em todo o tempo. Nós Te oramos gratos em nome de Jesus, e
que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre essa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Abrace seu irmão e deseje a ele uma semana de paz, em nome de Jesus.